Muito boa noite, meus caros colegas. Eu sou Pedro Veloso da 21C e essa é uma videoaula de Química, tabela periódica e propriedades periódicas. Antes de mais nada, dois recadinhos. O primeiro é um pedido de desculpa por não ter lançado essa aula mais cedo. Muita gente me pediu ela. Ela é de biologia, mas eu acabei optando por fazer essa porque me pediram mais. E eu acabei não conseguindo fazer tão antes da prova quanto eu queria. O ideal era eu ter postado domingo, pelo tempo que eu tinha. Só que eu acabei passando o domingo inteiro planejando os slides dessa aula, que eu não pensei que ia me dar tanto trabalho. E também porque eu acabei me distraindo um pouquinho, peço desculpa. Mas, enfim, a videoaula tá saindo agora, espero que ajude alguém até quarta-feira. Hoje é segunda, né? Enfim. E o segundo recado é que eu tô achando meio chato ter que procurar uma pessoa de cada turma pra compartilhar as aulas. Por exemplo, uma pessoa da A pra mandar no grupo da turma da A, uma pessoa da B pra mandar no grupo da turma da B, da D, da E, da F, da C eu sou, né? Então não preciso. Mas enfim. Então, junto com o link dessa videoaula, se chegou em ti, vai, se tudo der certo, chegar um link de uma comunidade de WhatsApp, em que só eu posso falar, e eu vou meio que compartilhar os links das aulas e alguns recados se precisar, alguma errata, caso eu cometa algum erro nas aulas. E aí, ao invés de ter que compartilhar para todo mundo, quem quiser minhas videoaulas pode só entrar direto nesse mural, né, em que eu vou postar minhas videoaulas e acompanhá-las por lá. Até ajuda a não poluir os grupos de vocês e o próprio grupo da minha turma. Enfim, último recado, vamos partir para a aula. Antes de mais nada, uma pequena revisão sobre átomos, mas é bem básica mesmo, gente. Como é dividido um átomo? Núcleo e eletrosfera. O que a gente tem no núcleo? Prótons e nêutrons, né? Mas os nêutrons não têm carga, então a gente tira eles da equação. O que tem no núcleo? Prótons. Qual é a carga dos prótons? Positiva. Ou seja, esse mais para representar a carga positiva, prótons. O que tem na eletrosfera? Elétrons. Qual é a carga? Negativa. O menos para representar isso. Quem é mais ligeiro vai se ligar de uma coisa. Os prótons são positivos, os elétrons são negativos. Por isso, os prótons não devem atrair os elétrons, ou os elétrons atraírem os prótons, até porque os opostos se atraem, na química, não só no dorama que tu assiste. Sim, realmente, os opostos se atraem, e portanto, vão acabar atraindo os elétrons, beleza? Isso vai nos resultar em toda a matéria da prova, na verdade. Tu levar em consideração como que funciona essa atração, em relação aos níveis, em relação aos elétrons. A gente já vai passar por isso, vários conceitos vão ser determinados a partir disso, mas só é importante que tu entenda por hora que os prótons atraem os elétrons da eletrosfera. Beleza? A tendência é eles se atraírem, por isso que um orbita o outro, por exemplo. Senão não faria sentido. Compreendem? Vamos lá. Conceitos importantes. Meu Deus, é muita coisa. Respira. Eu vou passar conceito por conceito e vocês percebem que aqui é uma checklist, né? Eu vou dando um certinho, um xizinho, em cada uma dessas conforme a gente for passando. Tu vai perceber que tu vai entender naturalmente todos esses conceitos, que são muita coisa, mas quando tu passar um por um vai parecer até que tranquilo, porque eu sei, eu confio na capacidade de vocês. Vai parecer tranquilo. Enfim, só. Primeiro vamos focar nos que eu vou passar primeiro, né? Que são esses que estão em negrito por enquanto, os mais de cima. Que são os mais importantes, inclusive. Se tu entender esses dois, que são raio atômico, níveis e força de atração nuclear, tu vai entender todos esses aqui. Porque eles acabam sendo resultado desses dois primeiros, ok? Três primeiros se considerar esse segundo como dois. Mas enfim. Vamos lá. Raio atômico. O que ele é? Gente, muito simples, é o tamanho do átomo. Raio atômico também pode ser descrito como... Imagina um átomo de cima. Ele vai ser essa bolinha aqui, né? Um núcleo no meio uma camada de elétrons para fora. Ou mais camada de elétrons para fora. Mas esse é outro tópico. O tamanho do átomo, raio atômico, vai ser o raio, como se fosse um círculo, entre o núcleo e o elétron. Entre o meio do círculo e a parte fora do círculo. Que nem a gente fazia em matemática no ano passado, ou no oitavo ano, não lembro. É o raio do elétron, se ele, do átomo, se ele for visto de cima. A distância do núcleo e do elétron mais externo. Ou seja, quanto maior o tamanho do raio, o tamanho do átomo, maior o raio atômico. Beleza? Simples assim. Tá, mas em que unidade de medida a gente vai tratar isso aí? Átomos são muito, muito pequenos, microscópicos. Até muitos microscópios não conseguem ver átomos. Eu acho que. Não sei nem se algum consegue, não estudamos isso, mas que seja. A medida que a gente usa vai ser os angstroms. Acho que se pronuncia assim, posso estar errado, mas é importante vocês saberem que é esse A com uma bolinha em cima, beleza? O problema, caso ele esteja trabalhando em angstroms, ele vai só te dar a medida em angstroms e a maior vai ser o do maior átomo. Não é tão complexo assim. É como diferenciar 1 metro, 1,11 metros e 1,22 metros. Qual tu acha que vai ser maior? 1,22 metros, né? Agora troca metros por angstroms. Vai dar nisso.
Se o silício, isso são dados reais, tá? Tem aproximadamente 1,11 angstroms, ele é menor do que o germanium, que tem 1,22 angstroms, ok? Simples assim. Ou seja, quanto mais angstroms, maior o raio atômico. Mas e quando a questão não te dá os angstroms? Aqui começa a complicar um pouquinho, mas ainda tá fácil, tá? Quando complicar de verdade, eu aviso, daí eu vou recomendar um maior foco na aula, porque isso aqui é básico, gente. Unidade de medida, saber que quanto maior o raio atômico, maior o tamanho do átomo, enfim. É básico, mas não entender também não se decepciona. Volta na aula, tenta entender de novo o que eu falei, pesquisa um pouquinho mais. Eu tô passando mais rápido porque eu julgo que é mais fácil, mais básico. Mas se não tiver claro, posso explicar de novo. Se muita gente achar que não tá claro, eu posso. Enfim, que seja. Tenta revisar isso se não entendeu ainda, mas é básico entender isso para entender o resto, ok? Agora, raio atômico. Quando a questão não te dá os angstroms, o que tu pode fazer? Tem um jeito mais fácil de evidenciar, que é muito evidente para a maioria das pessoas, que é assim. O tamanho do átomo, beleza? É entre o núcleo e o elétron mais externo. Legal, raio atômico é isso. Mas o elétron mais externo não vai estar mais externo se ele tiver em uma camada mais externa? Em um nível mais externo? Como assim, Pedro? Imagina que um átomo tem duas camadas de elétrons. Ele não vai ser maior do que o átomo que tem uma camada de elétrons só? Logicamente, o átomo, quanto mais níveis eletrônicos ele tiver, quanto mais camadas eletrônicas ele tiver, maior ele vai ser. Não é assim sempre, mas vamos começar com isso, porque eu estou explicando recém os níveis eletrônicos, ok? E a relação com o tamanho do átomo. Então assim, vocês podem perceber, quanto mais camadas aparece no átomo, mais externas vão sendo essas camadas, né? Portanto, o tamanho vai aumentar. Simples assim. Espero que seja fácil de entender. Ou seja, quanto mais níveis, maior o raio atômico. São diretamente proporcionais. Tá. Mas e quando dois elementos têm a mesma quantidade de níveis, mas tamanhos diferentes? Todos os elementos com a mesma quantidade de níveis vão ter o mesmo tamanho? Não, porque níveis não é a única propriedade que tu vai usar para determinar o tamanho do átomo. Tem mais uma que agora é um pouquinho mais complicada, mas dá para entender. Vocês podem perceber que nesse exemplo, os dois átomos têm 1, 2, 3 e 1, 2, 3 níveis, né? Mas por que um é menor do que o outro? Vamos tentar entender isso? Porque até agora o único critério que a gente estudou foi níveis, né? Quanto mais níveis, maior o tamanho. Tá, então por que esses dois têm a mesma quantidade de níveis? Tem 3 níveis. Não tem o mesmo tamanho. Outras propriedades podem influenciar isso. Entre elas, número de elétrons em um mesmo elemento. Vamos começar por esse. Cátions, né? Mas podem ser ânions também. Qualquer tipo de íon vai ter tamanhos diferentes em relação... Enfim, não vamos complicar ainda. Imagina ferro mais um. Gente, eu não passei por isso porque eu senti que era matéria que vocês já sabiam do ano passado. Mas o que é o ferro mais um? É o ferro que perdeu um elétron. O que é o ferro mais dois? É o ferro que perdeu dois elétrons, beleza? Vocês sabem disso, né? Se não, dá uma pesquisadinha, revisa os slides de Boita, não tem problema não saber. Mas tem problema não pesquisar, não ir atrás de saber, ok? Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo meio besta agora, como se o núcleo, ok? Seria os 26 prótons do ferro. Inclusive, façam essa aula com uma tabela periódica do lado de vocês. Eu só vou avisar uma vez, mas é muito útil, tá? O núcleo, que seriam os 26 prótons do ferro, estivesse puxando os elétrons, beleza? E se o núcleo do ferro mais 2 estivesse fazendo a mesma coisa. Aí vocês vão me ajudar a entender por que um vai estar puxando mais os elétrons, vai estar tendo um raio atômico menor do que o outro. Vamos lá. Imagina comigo. O ferro mais 1 e o ferro mais 2 estão numa competição de puxar elétrons. Quem que vai conseguir puxar mais eles? O ferro mais 1, que tem que puxar 25 elétrons, ou o ferro mais 2, que tem que puxar só 24 elétrons? Evidentemente, se os dois têm a mesma força, a mesma quantidade de prótons, o que tiver que puxar menos peso, menos elétrons, vai ter mais facilidade de puxar esses elétrons. O que isso desencadeia, Pedro? Por que isso me importa? Veja bem, você percebe que o ferro mais 1, que tem que puxar mais elétrons, como vocês podem ver no exemplo, ele acaba sendo maior, né? E que o ferro mais 2, que tem que puxar menos elétrons, acaba sendo menor. Por que isso acontece? Por que o ferro mais 1 tem maior raio atômico? É muito simples. O ferro mais 2 tem menos elétrons para puxar. Portanto, ele consegue puxar com mais força esses elétrons. Vocês estão me entendendo? Pelo ferro mais 2 conseguir puxar os elétrons com mais força, já que ele tem menos elétrons para puxar, ele acaba juntando
e acaba agrupando o núcleo aos elétrons. O núcleo consegue puxar com mais força por ter menos elétrons. Sendo assim, os elétrons ficam mais próximos do núcleo. Se os elétrons ficam mais próximos do núcleo, o raio não diminui? Ah, entendi agora, Pedro. Não entendeu ainda? Vou passar de novo. Agora dando o exemplo do ferro 1. O ferro mais 1 tem que puxar mais elétrons do que o ferro mais 2. Até porque ele perdeu menos elétrons do que o ferro mais 2. O ferro mais 2 perdeu 2, o ferro mais 1 perdeu 1. Portanto, ele não consegue puxar com tanta força esses elétrons para o seu núcleo. O núcleo não consegue puxar tanto a eletrosfera para perto. Se o núcleo do ferro mais 1 não consegue puxar a eletrosfera para mais perto, os elétrons ficam mais longe. Ele não puxa com tanta força, os elétrons não conseguem chegar tão perto, os elétrons ficam mais longe. Se os elétrons ficam mais longe do núcleo, vamos revisar lá o que acontece? Quanto mais longe do núcleo, maior o raio atômico. Agora tu entendeu, né? Beleza. Se não, dá uma pesquisadinha. Ou então reassiste a aula. Mas tenta entender isso. Não é um conceito tão complexo, mas é chatinho de pegar de primeira. Porque tu pensa, se o ferro mais 1 tem mais elétrons, então ele vai ser maior? Não. Ele tem mais elétrons, então ele não é capaz de... O núcleo não é capaz de puxar os elétrons com toda a força. E por isso ele fica maior, meio que porque ele não consegue puxar esses elétrons, sacou? Com toda a força. Então ele fica com maior raio atômico e com menos... ele fica com maior raio atômico, enquanto o outro fica com menor raio atômico. Porque ele tem menos elétrons para puxar, ele consegue puxar com mais força. Isso se chama força de atração, tá? Essa capacidade de puxar elétrons. A força de atração do ferro mais 2, por exemplo, é maior do que a do ferro mais 1. Porque o ferro mais 2 tem menos elétrons para puxar, ele consegue puxar com mais força. O ferro mais 1 tem mais elétrons para puxar, consegue puxar com menos força. Espero ter sido claro nisso, mas vai ter mais um exemplo agora, só que agora com ânions, que são átomos negativamente carregados. Aqui foi só um mesmo exemplo, né? Ânions. Isso aqui é o AS, quem quiser achar na tabela, é o 33, arsênio. Perigoso, inclusive, envenenou aquele bolo de Torres. Não mexam com arsênio. Tá. São, mais uma vez, o mesmo elemento, só que agora ânions. O arsênio menos 2 é maior do que o arsênio menos 1. Vamos tentar entender o porquê? Mais uma vez, exemplo idiota. Aqui, ó. O arsênio menos 2 vai ter 33 prótons, assim como o arsênio menos 1. O arsênio menos 2, no entanto, tem que puxar 35 elétrons, ou seja, 33 mais 2. Ou seja, porque ele ganhou 2 elétrons. Esse menos 2 quer dizer que ele ganhou 2 elétrons, beleza? Ou seja, ele tem mais peso para puxar do que o arsênio menos 1, que só ganhou 1 elétron, isso tem 34 elétrons para puxar. Estão me entendendo? Sendo assim, qual que vai ter mais capacidade de puxar? Qual vai ter mais força de puxar? O arsênio menos 1, porque ele tem menos peso, menos elétrons para puxar. Se ele consegue puxar com mais força os elétrons, ele não vai ficar menorzinho? Ele não vai conseguir se agrupar os elétrons mais pertinho do outro? Assim como o arsênio menos 2? Ao contrário do arsênio menos 2, por sinal, que tem mais elétrons para puxar, não vai conseguir puxar com tanta força, os elétrons vão ficar mais dispersados, vão ficar mais longe um do outro. Esse núcleo aqui tem que puxar 35 elétrons. Esse aqui tem que puxar só 34. Sendo assim, esse aqui vai conseguir puxar com mais força, vai deixar os elétrons mais pertinho do outro. Esse aqui vai conseguir puxar com menos força, vai deixar os elétrons mais distantes um do outro. Para quem não gosta dessa associação... inclusive, claro que o que tem que puxar mais elétrons vai ter maior raio atômico. O que tem que puxar menos elétrons vai ter menor raio atômico. Porque ele consegue puxar com mais força. Para quem não gosta dessas... que eu chamo de minhas analogias idiotas, do cara puxando corda, eu vou dar uma proporção para vocês. Número de elétrons versus força de atração. Aqui, eu vou... Gente, não é o termo correto F e o Azinho pequeno, tá? Eu só usei pra ficar visual. Então, assim, não usem isso na prova, pelo amor de Deus. Levem isso aqui como força de atração, mas não usem essa termologia, essa abreviação na prova. O que a gente tem que saber? Quanto mais elétrons, menor a força de atração. Por quê, Pedro? Porque quanto mais elétrons, quanto mais peso tu tem que puxar, menor será a tua força de atração. Menos força tu vai conseguir fazer. Menos vai conseguir puxar, entenderam? Por outro lado, quanto menos elétrons tu tiver que puxar, maior vai ser tua força de atração. Por quê, Pedro? Pô, tu tá tendo que puxar menos peso. Não vai conseguir fazer mais força? Não vai conseguir puxar para mais perto? Como é menos peso? Imagine elétrons como peso e força de atração o quanto tu consegue puxar. Temos mais peso? Vou conseguir puxar menos. Tenho menos peso? Vou conseguir puxar mais. Simples assim. Em outras palavras, menos elétrons, maior força de atração.
O efeito da força de atração é mais eficaz quanto menos elétrons está atraindo, tá? A força de atração não vai aumentar, porque, é claro, se o ferro tem 26 prótons, ele vai seguir tendo 26 prótons. Se o arsênio tem 33, ele vai seguir tendo 33. Mas eu coloquei assim pra ficar mais fácil de entender, tá? O que eu quis dizer é que a força de atração vai ficar mais eficaz com essas setinhas. Não que ela vai aumentar devidamente, propriamente dizendo. Mas enfim, se quiserem considerar assim, só tô dando uma errata pra não ficar muito... Pra ninguém colocar na prova e acabar tomando erro, pra não ficar muito confuso. Mas enfim, me perdi um pouquinho. Mas menos elétrons, maior força de atração. O efeito da força de atração é mais eficaz quanto menos elétrons está atraindo. Em outras palavras, tu vai conseguir puxar mais quanto menos peso tiver. É ou não é? Pois então. Simples assim. Agora, opa. Ah tá. Mais uma vez a imagenzinha que eu esqueci que eu tinha colocado no slide. Mas sim, o arsênio menos 2 vai ter mais raio atômico. E o arsênio menos 1 vai ter menor raio atômico porque tem menos elétrons para puxar. Dois elementos do mesmo período. Vocês lembram que em períodos diferentes... Nossa, eu vou voltar bastante agora. Em períodos diferentes, os níveis aumentam, né? No período 1 vai ter um... Aqui, ó, peraí. No período 1 vai ter um nível, no período 2 vai ter 2 níveis, no período 3, 3 e assim por diante, né? Ou seja, o hidrogênio e o hélio, que são no primeiro período da tabela periódica. Olhem a tabela periódica de vocês, façam essa aula com tabela periódica. Vão ter um nível eletrônico. O lítio, o berílio e esse período inteiro, a partir do boro até o neônio, no caso a partir do lítio até o neônio, vão ter dois períodos. Do sódio até o argônio, vocês estão entendendo, né? Os períodos são as linhas horizontais da tabela periódica, lembrem disso. Quanto mais períodos, mais níveis. Quanto mais níveis, maior raio atômico. O que eu quero chegar com isso? Quando dois elementos são do mesmo período... Opa, meu Deus, eu votei muito, tá. Quando dois elementos são do mesmo período, eles têm a mesma quantidade de níveis, não é? Como é que eu vou saber qual vai conseguir puxar mais os elétrons? Qual vai ter maior raio atômico? Porque quanto mais tu puxa, menor teu raio atômico. Quanto menos tu puxa, maior teu raio atômico, né? Como é que eu vou saber qual vai ter o maior raio atômico? Qual que puxa menos? Ou então qual que puxa mais e tem menor raio atômico? Por exemplo, olhem o período... Pera que eu me perdi aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O período 6 da tabela periódica de vocês. Lá tem o W, tungstênio 74, ou o OS, ósmio 76. Qual deles vai puxar mais? Eu vou tentar fazer uma relação em relação aos prótons e os elétrons deles. O tungstênio tem 74 prótons e, portanto, 74 elétrons no seu estado natural. O ósmio tem 76 prótons e, portanto, 76 elétrons. Os dois têm 6 níveis, como eu bem disse. Portanto, não é esse o fator. Se os dois têm a mesma quantidade de níveis eletrônicos, não vai ser esse fator que vai determinar o tamanho dele. Já podemos até tirar da equação. Podemos ignorar isso aqui. Se quiserem fazer um risquinho aqui, ó. Feito. Então, vamos pensar. O tungstênio, W, tem que puxar 74 elétrons, tendo 74 prótons. Enquanto o ósmio, 76, tem que puxar 76 prótons, 76 elétrons, tendo 76 prótons. Pô, qual que vai ter maior tamanho? Tu para pra pensar comigo. Veja bem. Por isso que eu disse pra vocês não considerarem mais elétrons como mais tamanho. Porque nesse caso é invertido. Olha aqui. É muito fácil pensar, pô, como o ósmio tem 76 elétrons, então ele vai conseguir, ele vai ter mais elétrons externos e, portanto, maior raio atômico. Não é bem assim que funciona. Até porque o tungstênio 74 é o que mais tem, é o com maior tamanho, o que menos tem força de atração. Nesses casos, maior raio atômico vai ser do com menos prótons e menos elétrons. E a maior força de atração vai ser do com mais prótons e mais elétrons. Nesse caso, a prioridade não vai ser número de elétrons. Raramente vai ser, por sinal. A prioridade vai ser número de prótons. Prótons aumentam a força de atração. Por que isso, Pedro? Prótons têm carga positiva. Portanto, quanto mais prótons, mais eles conseguem puxar os elétrons. Maior força para puxar esse peso que são os elétrons. E os prótons aumentam a força de atração. Nesse caso, qual tem mais prótons? O 76, o ósmio 76, né? Então, ele vai ter mais força de atração do que o tungstênio 74. E o que isso quer dizer? Pô, mais uma vez, se eu tenho mais força de atração para puxar meus elétrons, eu vou deixar eles mais juntinhos do meu núcleo. Se meus elétrons são mais juntos do meu núcleo, então eles vão estar mais juntinhos, menorzinhos, mais compactos, entenderam?
No caso do tungstênio, 74 prótons, 74 elétrons, ele tem menos prótons, portanto menos força de atração para puxar esses elétrons dele, esse peso dele. Então, ele vai deixar os elétrons, ele não vai conseguir puxar tão para perto do núcleo esses elétrons, e eles não vão ficar tão juntinhos, vão ficar maiores, com maior raio atômico, entenderam? Quando a quantidade de níveis é igual, o com mais prótons será menor, já que sua força de atração será maior. O que isso quer dizer, Pedro? Num mesmo período, como nesse caso é o sexto período da tabela periódica, ao comparar dois elementos, como nesse caso eu estou comparando o tungstênio e o ósmio, o com menos prótons será aquele com maior raio atômico. Repete, Pedro, repito, de outra forma. Senão tu pode só voltar no vídeo para ouvir o que eu falei. O tungstênio... Não, perdão, nossa, o que eu tô falando? Ao comparar dois elementos de um mesmo nível, de um mesmo período da tabela periódica, ou seja, com a mesma quantidade de níveis, como é o tungstênio e o ósmio, aquele com maior força de atração terá menor raio atômico. E o que define a força de atração, Pedro? Quantidade de prótons. O ósmio tem mais prótons do que o tungstênio. Portanto, ele terá maior força de atração. E se ele tem mais força de atração, tem menos raio atômico, Pedro. Muito bem. O cara é louco, né? Falando sozinho. Mais uma vez, para quem não gosta dessas analogias idiotas que eu faço, pega aqui uma comparação mais em fórmula. Força de atração x raio atômico. Aqui. Força de atração eu coloquei como prótons, tá? Mas pode ser Fa também. Porque os prótons que resultam na força de atração. Quanto mais prótons, maior a força de atração, tá? E, portanto, menor raio atômico. Porque mais prótons vão puxar com mais força de atração e vão deixar o raio atômico menor, porque eles vão estar puxando os elétrons, que aumentam o raio atômico, para mais pertinho do núcleo. Se os elétrons estão sendo puxadinhos para mais pertinho do núcleo, então eles vão ficar mais perto do núcleo, ou seja, o raio atômico vai diminuir, sacou? E se eu tiver menos prótons? Maior raio atômico. Por quê? Se eu tenho menos prótons, eu tenho menos força de atração. Se eu tenho menos força de atração, eu não consigo puxar os elétrons tão bem para perto de mim. Então eles vão ficar mais dispersos. Se eles vão ficar mais dispersos, eles vão ficar mais separados do núcleo. Ou seja, vão ficar mais distantes do núcleo, ou seja, vão ficar maiores. Sacaram? Vou pegar a frase que eu escrevi aqui. Prótons aumentam a força de atração. O fator que mais influencia a força de atração nuclear é o número de prótons, ok? Quanto mais prótons, mais força de atração. Quanto mais força de atração, menor raio atômico. Inversamente proporcionais, ok? Ou seja, raio atômico. Na tabela periódica, tu não pode usar como justificativa na prova a tabela periódica. Mas tu pode perceber, tipo, se a questão não te exigir justificativa, pode só perceber esse padrão. Quanto mais para baixo na tabela periódica, mais níveis, né? Quanto mais para a esquerda, vai ser menor a quantidade de prótons. Ou seja, os elementos mais para baixo e mais para a esquerda vão ter mais níveis, porque estão períodos mais abaixo, tendo mais níveis, e vão ter menos prótons, porque os prótons são medidos da esquerda para a direita, ou seja, aumentam da esquerda para a direita, ou seja, diminuem da direita para a esquerda. Tô falando meio rápido, né? Desculpa. Me embolando aqui. Opa, não era pra passar isso. Então, assim, bem simples. Pega qualquer exemplo ali. Vamos comparar agora na tabela periódica, tá? Eu não coloquei exercício nessa aula, mas vamos testar uma coisa. Compara pra mim. Qual que vai ter mais... maior raio atômico? O cromo, 24. Achou aí? Ou o ósmio, 76? Pô, Pedro, primeiro critério é mais níveis, então o ósmio vai ter maior raio atômico. Muito bem. O cromo tem menor raio atômico porque tem menos níveis eletrônicos, beleza? Ah, até agora tá fácil. Tá, então me diz aí, quem vai ter maior raio atômico? O bromo, 35, ali no quarto período, ou o potássio, 19, no quarto período? Pô, os dois têm o mesmo número de níveis eletrônicos. Qual será que tem mais raio atômico? O potássio. Por quê? Porque ele tem menor quantidade de prótons. Quanto menos prótons, menos força de atração. Quanto menos força de atração nuclear, menos os prótons vão estar perto dos elétrons. Quanto menos os prótons estiverem perto dos elétrons, maior o raio atômico. Nossa, Pedro, que caminho grande tem que fazer, né? Não é tão grande assim, é só pensar. Mais prótons, mais força de atração, igual a menor raio atômico. Beleza? É bem mais simples. Eu só tô dando a lógica inteira pra vocês conseguirem criar esse caminho. Mas na prova, a Jenny quer respostas mais curtas, mais diretas, inclusive em 2 linhas, geralmente. 2 ou 3. Então, evitem falar o desnecessário. Fala assim,
O potássio vai ter maior raio atômico porque tem menos prótons, mesmo tendo a mesma quantidade de níveis que o bromo. Tendo menos prótons, ele terá menos força de atração nuclear, aumentando seu tamanho. Ponto final. Fechou duas linhas, até um pouco menos. Então assim, simples assim, não tem que explicar o que é cada coisa. Se por que a força de atração afeta o tamanho? Por que a força de atração tá ligada aos prótons? Só fala que, potássio, menos prótons. Bromo, mais prótons. Potássio, menos força de atração. Bromo, mais força de atração. Feito, questão resolvida. Inclusive, vale citar que, por essa propriedade aqui, olhem a tabela periódica de vocês, número 87, o frâncio, ele é o elemento com maior raio atômico. Sem contar os elementos 119 e 120, tá? Que eu acho que o Deboita colocou na tabela, mas eu tô usando a tabela periódica da Jenny, que não tem esses dois. Então assim, o frâncio é o elemento com maior raio atômico, porque ele tem mais níveis, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele tem 7 níveis, e ele é o com menos prótons do nível 7, portanto, ele tem menos força de atração no nível 7, é o com menos força de atração do nível 7, e, portanto, ele é o com maior raio atômico. Fácil de entender? Simples assim? Não entendeu? Volta no vídeo, tenta procurar de outra fonte, mas aqui tenta só, não sei, tô tentando revisar de um jeito mais dinâmico, ver se vocês gostam, e, enfim. Vamos lá. Conceitos importantes. A gente já passou por raio atômico e por níveis e força de atração nuclear, né? O que é a força de atração? Essa capacidade de puxar elétrons que eu falei várias vezes. A analogia idiota da cordinha, né? Que eu mostrei pra vocês algumas vezes aqui. Essa aqui. Isso é força de atração, né? E você tem que decorar, de preferência, que ela é inversamente proporcional ao tamanho do raio atômico, ok? E o que a gente tem que passar ainda? Energia, ou potencial de ionização, e eletroafinidade, eletronegatividade, eletropositividade, densidade, e TFT ou PFP. Cara, é muita coisa ainda, né? Mas, sinceramente, estamos em 20 minutos de aula. Se tu entendeu esses dois negócios aqui nos primeiros... Deve ser 22 minutos de aula, na verdade, né? Nesses primeiros 20 e poucos minutos de aula, tu vai entender o resto muito, muito fácil. De verdade. Porque o mais difícil a gente já passou. Tu entender essas relações de força de atração nuclear com o tamanho do átomo. E tu entender... Enfim, tudo isso que a gente passou agora que eu tô voltando atrás. O resto vai ser só coisas que vai concluir facilmente a partir disso. Porque tu é uma pessoa inteligente, tu é uma pessoa capacitada para tirar 10 nessa prova. Vamos lá. Energia ou potencial de ionização. O que é isso, Pedro? Vamos ver. O que é energia de ionização? Energia gasta para roubar, ou então arrancar, um ou mais elétrons de um átomo gasoso isolado. Meu Deus, quanta palavra difícil. O que isso quer dizer, cara? Energia gasta para roubar um ou mais elétrons de um átomo gasoso isolado. Vamos por partes. Quanta energia eu vou ter que gastar para pegar um elétron, ou mais de um elétron, de um átomo? Simples assim. Quanta energia eu preciso gastar para roubar um elétron? Vamos ver. Vocês lembram isso aqui? Que quanto mais elétrons, menor a força de atração? E quanto mais força de atração? No caso, quanto menos elétrons, maior a força de atração? Vocês lembram, né? Então vem a energia de ionização de novo. Imagina que eu quero puxar um elétron de um átomo, tá? Eu vou ter que gastar uma certa quantidade de energia, correto? É, né? No caso, se eu quiser puxar o primeiro elétron de um átomo, eu vou ter que gastar uma certa quantidade de energia. Se eu quiser puxar o segundo elétron de um átomo, pô, o átomo já perdeu um elétron, né? Eu vou estar querendo puxar o segundo. Tô sendo ganancioso. Se ele já perdeu um elétron, ele tá com menos elétrons. Se ele tá com menos elétrons, a força de atração vai ter que ser maior para roubar esse elétron, o segundo. Estão me entendendo? Olha aqui. Para puxar o primeiro elétron, eu vou ter que gastar X energia, né? Energia X. Vou ter que gastar certa quantidade de energia, não importa quanto. Para puxar o segundo, não vai ser bem mais difícil, vai precisar de... Ó, duas pessoas, estão vendo? Vai precisar de mais energia do que para puxar o primeiro? Pedro, ainda não entendi. Cara, eu puxei o primeiro elétron, né? Para puxar o segundo, tem que puxar o primeiro, né? Eu puxei o primeiro elétron, eu vou ter que gastar tanta energia. Por que eu vou ter que gastar mais para puxar o segundo? Porque quanto menos elétrons, eu já tirei um, maior vai ser a força de atração necessária para roubar esse elétron. Estão me entendendo? Quanto menos elétrons, mais o átomo do qual eu roubei o elétron vai estar puxando eles para mais perto dele. Portanto, mais difícil vai ser eu roubar esse elétron do átomo. Não sei se expliquei isso bem, espero que sim. Mas, pô,
pela última vez. Vamos lá. Se tu já entendeu, pode pular essa parte. Eu puxei um elétron do átomo, beleza. Gastei certa quantidade de energia, que é a tal da energia de ionização. Para puxar o segundo, vou ter que gastar mais energia. Por quê? Porque a partir do momento que eu puxei o primeiro elétron, esse átomo que eu roubei ficou com menos elétrons. Se ele ficou com menos elétrons, ele ficou com mais força de atração. Ou seja, ele puxou os elétrons que ele ainda tem, os que eu ainda não roubei, para mais perto dele. Se ele puxou os elétrons que eu roubei, que eu não roubei ainda, para mais perto dele, tá mais difícil roubar esses elétrons dele. Ou seja, para roubar o primeiro, eu vou ter que gastar pouca energia, porque é recém o primeiro. A partir do momento que ele tá com menos elétrons, ele vai ter maior força de atração. Tendo maior força de atração, os elétrons ficam mais perto dele, vai ficar mais difícil de eu roubar. Vou ter que gastar mais força para roubar esse próximo elétron. E mais força ainda para roubar um próximo elétron, um terceiro elétron. E assim segue adiante. Se eu quiser roubar o quarto elétron de um átomo, eu vou gastar mais energia de ionização ainda. Vou ter, no caso, ele vai ter mais energia de ionização ainda, porque eu vou ter que gastar mais energia para roubar ele. Energia de ionização é a energia gasta para roubar um elétron de um átomo, beleza? Quanto mais elétrons eu já roubei, mais energia eu vou ter que gastar. Primeiro eu vou gastar energia X. Para roubar o segundo eu vou ter que gastar energia 2x, por exemplo. Não é bem assim. Para o terceiro eu vou ter que gastar 3x de energia. Estão sacando? Não é bem essa proporção, não vai duplicando, triplicando, quadruplicando, mas vocês estão entendendo. Mais elétrons roubados, mais energia necessária para roubar elétrons. Eu falei que era a última vez aquela, né? Não vai ser. Pela última vez. Por que isso? Por que quanto mais elétrons eu roubo, mais energia eu vou ter que gastar para roubar elétrons desse átomo que já foi roubado antes? Roubei elétron do átomo, né? Beleza. Se eu roubei um elétron, ele tá com menos elétrons. Se ele tá com menos elétrons, tá com mais força de atração. O núcleo tá puxando mais os elétrons que sobraram. Se o núcleo tá puxando mais os elétrons que sobraram, vai ser mais difícil roubar esses elétrons, porque eles são mais próximos do núcleo, né? Cara, espero ter explicado bem. Se não, volto no vídeo pra entender. Enfim, vamos seguir. Energia de ionização. Por exemplo aqui, nesses elementos, que são sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre e cloro. Eu não sei se o Mg é magnésio. É magnésio, tá, certo. Pra roubar o primeiro elétron, não tem que decorar esse dado, tá? São só evidências reais, dei um exemplo real pra facilitar a compreensão de vocês. Espero. Para roubar um elétron de qualquer um desses elementos, você tem que gastar esse tanto de energia, né? Pô, 500 de energia, não importa que medida que tá isso, tá? Só pra vocês entenderem. 500 de energia, 750 aproximadamente. 600, aproximadamente 800, assim por diante. É o que eu preciso gastar de energia pra roubar um elétron. Pra roubar o segundo, tem que gastar... Olha o pulo que deu. Se no sódio, eu tinha que... Esse é sódio? É. Eu tinha que gastar 496 de energia pra roubar um elétron. Eu tenho que gastar 4.560 pra roubar o segundo. Assim como no... Eu ia falar manganês. Magnésio. Tem que gastar 738 pra roubar o primeiro. Tem que gastar mais do que o dobro. Não, quase o dobro pra roubar o segundo. Vai aumentando. Quanto mais elétrons eu roubo, mais difícil será roubar o próximo. Porque mais energia necessária será pra gastar. Ó. Mais elétrons roubados, mais energia necessária para roubar elétrons. Tranquilo? E nem se fala no terceiro, que o valor também aumenta muito drasticamente. É quase 10 vezes entre roubar o primeiro elétron e roubar o terceiro elétron. Perdi minha língua. Roubar o terceiro elétron entre o primeiro e o terceiro. Vocês estão vendo que o aumento é bem drástico, né? Beleza. Vamos seguir. Certo, eletroafinidade. Não sei se a termologia é mais correta, mas eu chamaria de um oposto da energia de ionização. O que é energia de ionização? Energia que tu gasta para roubar um elétron, né? São opostos, mas andam juntos, vocês vão entender isso. A energia que eu gasto para conseguir roubar um elétron, né? De um átomo. E o que é a eletroafinidade? A energia que eu libero para conseguir receber um átomo a mais. A energia liberada por um átomo gasoso que ganha elétrons. Eu tô roubando um elétron, né? Eu tô ganhando elétrons, tô roubando de alguém. Se eu tô roubando um elétron, eu tenho que liberar um pouquinho de energia. Não só a energia que eu gasto, que seria a energia de ionização, para roubar esse elétron, eu tenho que liberar um pouquinho de espaço. Imagina que o átomo é uma estante de livros. Tu roubou um livro de alguém, para tu conseguir encaixar esse livro na tua estante, além da energia que tu gastou para roubar esse livro e sair correndo, tu vai ter que liberar um pouquinho dessa estante, para colocar esse livro novo que tu roubou, né? Fazer um pouquinho de energia. Outra analogia idiota que eu fiz, mas pra mim funcionou pra eu entender. Assim que a Jenny me descreveu, inclusive. Se tu tem uma casa
e tu quer adicionar mais elétrons nessa casa, tu ganhou elétrons, tu vai ter que esvaziar um pouquinho ela de energia, vai ter que tirar um pouquinho de energia dela para conseguir colocar mais elétrons. E, no caso, esvaziar um pouquinho de energia, mas não perder a quantidade de elétrons que tu quer ter ou que tu ganhou. Enfim, é isso. A gente não vai ficar muito tempo nela, não tem analogia estúpida visual, só essa que eu falei. No caso da estante, né? Pô, tu roubou um livro, tu já teve que gastar energia de ionização. Aí agora tu vai ter que liberar um pouquinho de energia para conseguir, né, encaixar esse livro no teu estante. Liberar um pouquinho de livros para conseguir encaixar esse livro. Eletronegatividade. O que é e o que causa, entre parênteses, entre aspas, era pra estar, mas não tá. Enfim. Eletronegatividade, ela é a tendência de receber elétrons. O que isso quer dizer? A gente já vai passar. Inclusive, né? O que causa relacionados. Menor raio atômico e maior força de atração. Pera aí, não entendi isso muito bem, Pedro. O que é eletronegatividade? O quão normal pra ti, o quão natural é tu receber elétrons. Se tu é mais eletronegativo, tu tende muito mais a receber elétrons. Se tu é mais eletropositivo, que a gente já vai passar, tu tende mais a doar elétrons, beleza? Por enquanto, eletronegatividade. A tendência a receber elétrons. O quão disposto como átomo está a receber elétrons. É claro que o átomo não vai estar disposto, ele não tem vida. Mas o quão natural é para esse átomo receber elétrons. Isso é eletronegatividade. O que causa isso? Menor raio atômico. Ou então maior força de atração, que são coisas que andam juntas, mas inversamente, né? Quanto menor o raio atômico, maior a força de atração. Quanto maior a força de atração... Não, quanto menor a força de atração, maior o raio atômico, né? Por que eletronegatividade está associada a esses dois? Pensa comigo. Eu não vou tender mais a receber elétrons se eu tiver uma força de atração maior. Se eu tenho uma capacidade maior de puxar elétrons, eu naturalmente puxo muito elétron, consigo puxar peso de vários elétrons. Eu não vou também tender a roubar esses elétrons, não vou tender a receber elétrons, como eu puxo com muita força? Sim. E o raio atômico também acaba sendo só consequência disso. Tu tende a receber elétrons porque tu tem maior força de atração, e essa maior força de atração também causa raio atômico, beleza? Então o que causa menor raio atômico, maior força de atração. Legal, aqui a gente chega numa parte muito maneira, que é a tendência periódica. Tu pode usar a tua tabela periódica, sim, a tua tabela periódica, para perceber tendências em relação à eletronegatividade, energia de ionização e eletroafinidade, que andam muito juntas. Quanto mais para cima na tabela, mas sem incluir os gases nobres, tá? Vocês estão vendo que essa setinha aqui não tá para fora, né? Não tá incluindo os gases nobres. Sem incluir os gases nobres, porque eles não são afetados pela eletronegatividade e pela eletroafinidade, só pela energia de ionização, mas a gente já passa por isso. Ou seja, vamos recapitular, desculpa, falei muita coisa. Quanto mais para cima na tabela, exceto os gases nobres, e quanto mais para direita na tabela, exceto os gases nobres, maior a eletronegatividade, a energia de ionização e a eletroafinidade. Por que tem um asterisco aqui, Pedro? Porque energia de ionização é o único que inclui os gases nobres, tá? Eletronegatividade e eletroafinidade não incluem os gases nobres. Qualquer um desses conceitos que a gente passou aqui, que a gente vai passar agora, essa tabela de conceitos daqui a pouco, que tiver eletro na frente, seja eletronegatividade, eletroafinidade ou eletropositividade, não incluem os gases nobres. Os que incluírem os gases nobres, eu vou colocar um asterisquinho aqui, ó, do lado. Ok? Voltando. Quanto mais para a direita na tabela, e quanto mais para cima na tabela, maior eletronegatividade ou maior eletroafinidade, tá? Com isso, vocês podem perceber vários padrões, por exemplo, de que o flúor é o elemento mais eletronegativo, ou então com maior eletroafinidade também, porque ele é o mais à direita para cima da tabela, sem contar os gases nobres. E que o hélio é o elemento com maior energia de ionização da tabela periódica, porque ele é o mais para cima da direita e a energia de ionização considera os gases nobres. Vamos perceber por que esse padrão funciona. Por que quanto mais para cima, maior eletronegatividade e maior eletroafinidade? Porque quanto mais para cima, menos níveis. Se tem menos níveis, vai ter também menor, naturalmente vai ter maior força de atração, elétrons mais próximos do núcleo. Como os elétrons são mais próximos do núcleo, é mais difícil de roubar eles. Portanto, maior energia de ionização. Ao mesmo tempo, quanto mais para cima, mais energia eu vou ter que liberar para agrupar, para receber esses elétrons. Portanto, maior eletroafinidade, que é essa energia que eu libero. Por fim, maior eletronegatividade, maior tendência de roubar elétrons. Por quê? Porque se tem menos níveis e elétrons mais próximos do núcleo, tem maior força de atração. Se tem uma força de atração mais forte, eu tendo a roubar mais elétrons do que eu vou tender a doar. Por isso, maior eletronegatividade. Ah, relacionei os três, agora entendi, Pedro. Muito bem. Não entendeu ainda? Revisa. Eletronegatividade. O que é? Tem que saber. É
maior tendência a receber elétrons. Por que que quanto menos níveis e quanto elétrons mais próximos do núcleo, mais tendência a receber elétrons do que doar? Porque quanto mais elétrons perto do núcleo, quanto elétrons mais próximos do núcleo e quanto menos níveis, mais eu vou ter força de atração. Quanto mais força de atração, mais fácil vai ser roubar elétrons para mim do que doar, né? Por fim, por que que quanto mais para a direita, maior eletronegatividade, maior energia de ionização e maior eletroafinidade? Porque vai ter mais prótons e, portanto, maior força de atração nuclear. Olha aí. Essa bendita aqui, força de atração nuclear, é muito importante para a prova, tá? Entenda o conceito, pelo amor de Deus. Quanto mais dela, mais eletronegatividade. Por quê? Mais vai puxar para perto do núcleo do átomo os elétrons, né? Então, maior força de atração, maior eletronegatividade. Mais tendência a roubar elétrons porque mais capacidade, mais força para roubar esses elétrons. Energia de ionização. Por que que aumenta quanto mais prótons? Quanto mais prótons, maior força de atração nuclear. E, portanto, os elétrons vão estar mais próximos do núcleo. Vai ter que gastar mais energia para roubar eles, porque eles são mais próximos do núcleo do átomo, tá? Portanto, maior energia de ionização. E por fim, a eletroafinidade também anda junto com isso, porque quanto mais prótons, maior força de atração nuclear, mais energia eu vou ter que liberar para receber os elétrons que eu roubar, tá? Isso aqui é só uma tendência da tabela periódica. Se vocês quiserem decorar, ignora tudo que eu falei da relação, se eu decorar aqui eletronegatividade, energia de ionização e eletroafinidade. Quanto mais para a direita e mais para cima na tabela, maior elas são, maior serão a eletronegatividade, energia de ionização e eletroafinidade. Podem decorar. Só lembrem-se que não dá para usar isso de argumento na prova. Não dá para falar que o flúor é mais eletronegativo do que o índio, porque ele está mais para cima e mais para a direita na tabela. Tem que explicar que o flúor é mais eletronegativo do que o índio, porque ele está mais à direita na tabela, mais para cima na tabela, e que isso fala que ele tem, ao mesmo tempo, mais prótons e menos níveis, sendo níveis o primeiro fator, né, o que tu prioriza, e prótons o segundo. Ou seja, por ele ter menos níveis do que o índio, os elétrons vão estar mais próximos do seu núcleo, e por ele estar mais à direita na tabela, ele vai ter mais prótons em relação aos outros do seu período. Portanto, ele vai ter maior força de atração nuclear. Se vocês estão vendo meu gato miar no fundo, peço desculpa. Ele adora aparecer na aula. Vai acontecer mais vezes ao longo do ano. Agora de um mesmo período, para ficar um exemplo mais difícil. Por que que o bromo tem mais eletronegatividade, energia de ionização e eletroafinidade do que o gálio? O bromo tem maior eletronegatividade, energia de ionização e eletroafinidade do que o gálio, pois ele tem mais prótons do que o gálio, tendo o mesmo nível, o mesmo número de níveis eletrônicos. Ou seja, por ele ter mais prótons com o mesmo nível, com o mesmo número de níveis eletrônicos, ele vai ser mais capaz de puxar esses níveis eletrônicos para perto de si, tendo menor raio atômico, maior eletronegatividade, maior energia de ionização e maior eletroafinidade. Estão me entendendo? Espero que sim. Se não, isso aqui, gente, só decorem essa tendência periódica, e se vocês querem entender os conceitos individualmente, voltem na explicação de cada um, porque ela tá melhor do que essa, né? Essa aqui eu fiz mais corrida. Enfim. Agora vamos para os vermelhinhos, tá? A gente já passou por raio atômico, já passamos por níveis e força de atração nuclear, energia ou potencial de ionização, eletroafinidade e eletronegatividade. Falta o quê? Eletropositividade, densidade, TF, TE ou PF e PE. Agora vocês vão ver que eu troquei a cor, né? Esses aqui são verdes e agora vai ficar vermelho. Por quê? Porque os verdes servem para uma tabela de tendência periódica, que é essa aqui. Os vermelhos vão para outra tabela de tendência periódica, tá? Só para separar isso, se vocês quiserem desenhar na prova só pelos nomes, que seja. Ok. O que é eletropositividade? Busca na mente. O que era eletronegatividade? Era a tendência a roubar elétrons. A eletropositividade é a tendência a doar elétrons, é o contrário. O que ela significa, Pedro? Pô, se um átomo tende a doar elétrons, ele raramente vai roubar elétrons de outras pessoas. Ele vai acabar, né, liberando, transferindo mais para chegar ao estado de equilíbrio, que é o gás nobre, que a gente sabe do ano passado. Tá? O que causa isso? Relacionados. Maior raio atômico, porque quanto maior o meu raio atômico, mais externos estarão meus elétrons, mais fácil será alguém roubar deles, ou seja, eu vou tender a doar eles para que as pessoas possam roubar. E menor força de atração. Por quê? Quanto menor a força de atração, menos eu vou puxar meus elétrons. E quanto menos eu puxar meus elétrons,
mais fácil vai ser pra alguém vir e roubar, beleza? Agora, vocês vão ver a tabelinha vermelha, tá? Que tá relacionada a raio atômico e eletropositividade. Inclusive, o asterisco tá no negócio errado, era pra dar um raio atômico, mas enfim. Quanto mais pra baixo Quanto mais pra baixo na tabela periódica, mais níveis tu vai ter, né? Tendo mais níveis, tu vai ter elétrons mais externos, elétrons mais distantes do núcleo. Isso vai resultar em quê? Obviamente, em raio atômico maior, porque são elétrons mais distantes do núcleo, né? Só que a eletropositividade, quanto mais distante do núcleo, menos controle eu tenho sobre esses elétrons, menos proteção eu tenho sobre eles. Então é muito mais fácil para alguém roubar. É muito mais fácil eu doar esses elétrons, o que é diretamente a eletropositividade. Por outro lado, quanto mais para a esquerda na tabela, também aumenta o raio atômico e a eletropositividade, tá? Por quê? Porque quanto mais para a esquerda, os elétrons vão estar mais externos e vai ter menos força de atração nuclear. Como assim, Pedro? Quanto mais para a esquerda, menor a quantidade de prótons, beleza? Quanto menos prótons, menos força de atração nuclear. A gente já passou por isso, né? Mas veja bem, quanto menos prótons eu tiver, porque quanto mais para a esquerda, menos prótons, né? Menos força eu vou ter para puxar esses elétrons para perto do núcleo, né? Sendo assim, quanto menos prótons eu tiver, menos força de atração, e quanto menos força de atração, mais tendencioso estou a doar elétrons. Se eu fosse um átomo, né? Quando eu falo eu tô falando dos átomos. Tô me colocando no personagem do átomo, mas enfim. Espero que vocês tenham entendido isso a esse ponto da aula. Se não, peço desculpa. Ok. Quanto mais força de atração, a gente já viu, né? Daquela tabela ali. Opa. Quanto mais força de atração, maior eletronegatividade, energia de ionização e eletroafinidade. Quanto menos força de atração, maior raio atômico e maior eletropositividade. Estão vendo que força de atração é meio que a base de tudo. Então, se tu não entendeu um força de atração, volta no ponto que eu explico isso na aula e tenta entender. Porque entendendo isso, o resto é fichinha. De verdade. Eu passo por esse resto umas 4, 3 vezes por eles, só pra dar uma revisada. Mas se tu entendeu força de atração, eu nem precisaria estar fazendo isso, porque fica muito mais fácil. Inclusive, vai listar aqui o frâncio na tabela da Jenny, tá? Não na do Deboita. O Deboita tem até o elemento 120, então vira um outro. Mas o frâncio, por ser o elemento mais à esquerda e mais abaixo na tabela, é o elemento com maior raio atômico, ou maior eletropositividade, tá bom? Por que isso, Pedro? Porque ele tem 7 níveis, ou seja, ele tem níveis muito externos, e da fileira dos que também tem 7 níveis, sendo do frâncio, passando pelo rádio, Rutherford, até o ganessônio, ele é o que menos tem prótons. Sendo que menos tem prótons, ele vai ter menor força de atração. Com menor força de atração, mais fácil vai ser roubar os elétrons dele. Portanto, mais tendencioso ele estará a roubar a doar esses elétrons, tá? Vamos testar alguns para ver se vocês estão ligados. Vamos pegar, por exemplo, para vocês verem. Qual que vai ter mais eletropositividade? O titânio ou o Rutherford? Tu pode perceber pelo padrão periódico que o Rutherford está mais abaixo e no mesmo grupo que o titânio. Portanto, como o fator é mais para baixo e mais para a esquerda, os dois estão na mesma. Os dois estão tão para a esquerda quanto o outro, um está tão para a esquerda quanto o outro. Só que um está mais para baixo do que o outro. Logicamente, o que está mais para baixo vai ser o que mais vai ter eletropositividade. Portanto, o Rutherford, que está mais para baixo, ele vai ter mais eletropositividade do que o titânio, beleza? Por enquanto está fácil. Mas vamos pegar outro. Vamos comparar o estrôncio com a prata, com a G. Estrôncio 38, prata 47. Qual vai ter mais eletropositividade? Pô, os dois têm a mesma quantidade de níveis, então não é esse o critério, né? Contudo, vocês podem perceber que o estrôncio tem menos prótons. Se ele tem menos prótons, vai ter menor força de atração. Tendo menos força de atração, maior a sua eletropositividade. Menos capacidade ele tem de segurar seus elétrons, ou seja, ele vai tender a doar esses elétrons. Vai tender a transferir, a dar, a ser roubado, né, desses elétrons. A gente já passou por raio atômico, então até agora. Níveis de força de atração nuclear. Energia, ou potencial de ionização. Eletroafinidade. Eletronegatividade. Eletropositividade.
Agora falta o quê? Densidade e TFT ou PFP. Pô, não acabou ainda, Pedro? Mas, sinceramente, tu entendeu tudo até agora. Tu tá tranquilo pra prova. Esse restinho aqui é só o extra do extra. É só o que talvez caia, então eu tô citando porque talvez valha citar. Mas é muito besta, tá? Densidade, o que que é? Relação da massa e do volume. O quão denso alguma pessoa é relativo a essa fórmula aqui, que é a massa dividida pelo volume, né? Vai ter matemática na prova, Pedro? Muito provavelmente não. Mas é só bom vocês saberem isso porque é isso que é dizer densidade. Não tem um jeito muito melhor de explicar isso. É quanta matéria tá. Não, isso é quantidade de matéria. Quanto peso está em certo lugar, entendeu? Então dá uma revisadinha bem básica, mas não é provável que vai cair na prova de forma muito difícil. Inclusive, na tabela periódica é assim que é a densidade. Assim que ela é calculada, quanto mais para baixo e mais próximo do meio. O que é muito estranho. Por isso que a Jane não pode cobrar, assim, é muito complicado perceber um padrão. Só se te derem a massa e o volume do elemento, aí tu calcula a densidade, dividindo pelo outro. Mas é bem improvável que isso caia, tá, gente? Isso aqui é o extra do extra do extra. Só porque tá na apostila e vale falar. Mas é muito improvável que caia. E mal se relaciona com qualquer um dos outros critérios anteriores. Como vocês podem ver, até a tabela deles é muito diferente. As outras vão, tipo, pra esquerda e pra baixo, ou então pra cima e pra direita, e essa aqui vai, tipo, pro meio. É muito estranho. É muito difícil que caia a densidade. Se tiver com dificuldade de matéria, foca em outras coisas, nem te dá o trabalho de estudar isso. Os destaques de densidade da tabela periódica são ósmio, irídio e platina, o S, IR e PT, sendo o ósmio o mais denso, beleza? Não importa muito. Vamos passar logo para TFT ou PFP. O que que é? Ponto de fusão e ebulição. Ou então temperatura de fusão e temperatura de ebulição, beleza? A gente já sabe o que é isso, mas vamos revisar um pouquinho. Que é a temperatura em que a coisa congela e a temperatura em que a coisa vira gás, beleza? Ponto de fusão é o ponto entre o sólido e o líquido, ou seja, a temperatura que ela congela ou se liquefaz. E a temperatura de ebulição é a temperatura entre o líquido e o gasoso, ou seja, a temperatura em que ela se vaporiza, vira vapor, ou se liquefaz, vindo do gás, ok? Na tabela periódica é esse o padrão, mais bizarro ainda do que o da densidade, mas cai muito. Gente, se densidade cai pouco, isso aqui cai a metade de densidade, cai muito, muito, muito pouco na prova. Não se dê o trabalho de estudar isso, só saibam o que é temperatura de fusão e temperatura de ebulição. E bah, tem uma noção. Os destaques são carbono e tungstênio. Por que carbono tem mais temperatura de fusão estando mais em cima na tabela? Tipo, estando por aqui na tabela? Eu não sei, pergunto pra Jenny. Por que tungstênio tem mais temperatura de fusão e ebulição estando aqui na tabela, estando no meio? Eu também não sei, pergunto pra Jenny. E não importa muito, sinceramente, não importa pra nossa prova. Esse aqui é o que menos cai, só trouxe porque é um dos negócios da apostila. E as pessoas iam me perguntar se eu não falasse. Mas é bem improvável que caia na prova diretamente. Só no máximo, sei lá, escrito em um texto, ou então evidenciando qual que tem maior temperatura de fusão e ebulição. Conceitos importantes, vamos ver quais a gente já passou. Raio atômico, níveis e força de atração nuclear, energia ou potencial de ionização, eletroafinidade ou afinidade eletrônica, eletronegatividade, eletropositividade, densidade, TFTE ou PF e PE. Passamos por todos os conceitos importantes. Não entendeu algum deles? Volta na aula e revisa. Ou então vai na apostila, que ela tá bem escrita, se tu me perguntar, e revisa. Mas o ideal é sair dessa aula entendendo todos esses conceitos aqui, que são 8 conceitos. Se tu entende esses 8 conceitos, pelo menos por cima desses dois últimos, e aprofundadamente, especialmente nos dois primeiros, mas também nesses 4 do meio, cara, tu tá muito bem pra prova. Se tu entendeu tudo que eu falei nessa aula, muito bem também. Então assim, cara, com isso e com a matéria do nono ano, em relação a subníveis eletrônicos, níveis eletrônicos, tu vai gabaritar essa prova muito fácil, tá? Acho que não tem muito mais o que falar. Nerdzinho dos recados finais. Eu peço, por favor, gente, que quem for interessado na minha aula, entre na comunidade, que eu vou estar mandando o link junto com essa aula. E, mais uma vez, pela minha videoaula de física, eu ouvi alguns agradecimentos, e eu sou muito grato pelos agradecimentos, por mais que pareça, porque me dá vontade de seguir gravando aulas, me dá vontade de seguir vindo aqui pra vocês, gastando algumas horas da minha vida pra fazer essas videoaulas que eu gosto de gravar, vocês devem gostar de assistir. Então, assim, sigam me dando feedbacks do que eu posso melhorar nessa aula, nas aulas que eu fiz, no que tá legal. Se ajudou vocês, eu fico muito, muito feliz de ouvir se ajudou vocês. E eu acho que não vou me enrolar muito mais, é isso. Entendam esses conceitos e vocês estão tranquilos pra prova. Muito boa sorte nos seus estudos. E é isso. Muito obrigado por assistir, até a próxima.